O astronauta das ruínas, a quietude tinha peso. Ela não era a simples ausência de som, mas uma presença espessa, um líquido pesado que enchia a sala, subia pelas paredes e afogava até o tic-tac do relógio no corredor. Lucas afundou no sofá, o velho de couro que guardava o molde do corpo dela no seu lado esquerdo. Seus olhos secos e doloridos de tanto olhar para o nada fixaram-se nas chamas. A lareira era a única coisa viva na casa. Tudo o mais, os livros na estante, o tapete persa, a foto no piano, tinha virado um museu de um reinado extinto, o reino deles. O primeiro gole do uísque foi um ato mecânico, um ritual para lubrificar a engrenagem emperrada do pensamento. O segundo já trazia o sabor familiar da fuga. Foi quando a voz acordou. Não era alucinação. Era uma parte dele fossilizada pela dor que só falava no escuro. Tá quieto demais, não tá? Sussurrou em sua mente com o tom de quem confirma um fato óbvio e cruel. Lucas não moveu um músculo. Está, pensou de volta. É o tipo de quietude que pesa, que tem volume, enche a sala toda, você respira e o silêncio entra junto, gelado. Ela gostava do silêncio, ele argumentou, mentalmente. Dizia que era confortável. O nosso silêncio era diferente. Tinha textura, tinha o som da respiração dela, o farfalhar do cobertor quando ela se virava, o suspiro quase inaudível antes de adormecer. Esse silêncio estava vivo. Este aqui é só ausência. É um molde vazio do barulho que ela fazia. Um pedaço de lenha estalou, lançando um punhado de fagulhas que dançaram e morreram no ar, efêmeras como promessas de um verão passado. Ele viu na brasa laranja o reflexo distorcido de seu próprio rosto. Um homem de 40 e poucos anos, com um cansaço entalhado ao redor dos olhos e a barba por fazer. O fantasma do homem que ela amara. Por que fazemos isso? A pergunta ecoou dentro dele, desesperada. Construímos um universo ao redor de uma pessoa. Um universo completo, com suas próprias leis de gravidade, sua própria luz, e então a pessoa vai embora, e o universo inteiro desaba. Mas os cacos ficam, você pisa neles no escuro. A voz riu, um som seco e desprovido de qualquer alegria. Você não construiu um universo, você se rendeu a um. Você deu a ela as chaves do seu sol e da sua chuva. Lembra? Ele lembrava. O universo começou num sábado de chuva, numa pequena livraria da Rua das Tulipas. Ela, Clara, estava encurralada na seção de poesia, tentando alcançar um livro no topo da estante. Ele, 1,85 m de timidez, ofereceu ajuda. Os dedos dele se tocaram na lombada de O Livro das Perguntas de Neruda. Não foi um choque elétrico, foi um sossego, como se um dente que doía há anos, sem que ele soubesse, tivesse finalmente parado. O sol daquele universo não era uma estrela no céu. Era o jeito que ela franzia o nariz ao rir, deixando minúsculas linhas de expressão que ele adorava chamar de mapas da felicidade. A gravidade não puxava para o centro da Terra, mas para o espaço entre eles no sofá. Uma força que sempre os aproximava, ombro contra ombro, pé sobre pé. Eles criaram um idioma próprio. Vamos fazer nuvem significava ficar deitados na cama ao domingo, vendo a luz mudar na parede. Café de alerta vermelho era o forte e amargo, tomado em silêncio antes de reuniões importantes. Um olhar de cumplicidade entre as xícaras. A chuva não era apenas chuva, era o som do mundo sendo lavado, frase dela que ele roubou e usava como se fosse sua. Eles colonizaram a casa. O cantinho da janela da cozinha, com o vaso de ervas que ela insistia em regar demais, virou a província do manjericão preguiçoso. O tapete em frente à lareira era o mar de lã, onde ancoravam nos fins de tarde. A casa não era de tijolos e reboco. Era um arquipélago de momentos compartilhados, cada canto batizado por uma memória íntima. A voz interna, naqueles dias, estava adormecida. Sussurrava coisas boas. Você tem sorte, ela dizia. E ele tinha. O universo era pequeno, perfeito e brilhante. Eles eram seus únicos e apaixonados habitantes. Você doou a planta inteira, raiz e flor menos, continuou a voz, puxando-o de volta ao presente gelado. E agora chora porque a colheita acabou. Ele levou o copo à boca. O uísque queimou, um pequeno incêndio controlado no esôfago, uma dor administrável para distrair da outra. Mas valeu a pena. O sol dela. Valeu, claro que valeu. Por isso você está aqui, conversando com um fantasma na sua própria cabeça enquanto o fantasma dela ocupa cada centímetro desta casa. Era verdade. Clara estava em todo lugar. Estava no sulco do sofá que seu corpo não preenchia mais. Estava no copo de vidro fosco que ele usava, que era o favorito dela para vinho tinto. Estava no jeito que a madeira da trave estalava com o frio, porque ela sempre dizia, sábia e sorridente, escuta, é a casa conversando conosco. Ela estava em tudo, menos no único lugar onde ele precisava que ela estivesse, ao seu lado, com a cabeça no seu ombro,
os pés debaixo das suas pernas. Um pedaço de lenha maior cedeu com um baque surdo, fazendo as chamas recuarem por um instante antes de voltarem com mais força. Um meteoro atingindo seu planeta desolado. O que eu faço agora? Como se desmonta um universo? A voz ficou silenciosa por um momento, como sei pensativa. Você não desmonta. Você aprende a habitar as ruínas. As ruínas, ele as percorria todos os dias. A cozinha era um campo de batalha de memórias saborosas. A cada torrada queimada, ele nunca soube usar a torradeira direito. Ele ouvia o riso dela. Querido, é para dourar, não para carbonizar. O banheiro guardava o eco do perfume dela. Um aroma de jasmim e pêssego que ainda parecia pairar no ar úmido depois do chuveiro. Ele tinha parado de lavar o travesseiro dela, e às vezes, na insônia mais profunda, ele o puxava para perto e enterrava o rosto na fronha, buscando um vestígio que a água e o tempo já haviam levado. A cama era o epicentro do desastre. Lado dela, lado dele. O lado dela permanecia intocado, os lençóis esticados e a almofada lisa. Uma espécie de santuário vazio. Ele dormia rigidamente no seu lado, às vezes acordando no meio da noite com o braço estendido, buscando um corpo quente que já não estava lá, tocando apenas o vazio e o linho frio. Você pega esse silêncio que pesa e o escuta menos, prosseguiu a voz, mais suave agora, até ele começar a contar uma história diferente, até o som da sua própria respiração parar de ser um eco da dela e virar só sua própria música, por mais desafinada que seja. E a saudade? A pergunta foi um fio de voz quase quebrado dentro dele. A saudade fica? Ela vira um móvel da casa, um móvel pesado e feio que você esbarra todos os dias. Mas com o tempo, você aprende a contornar. E um dia, talvez, você até coloque um pano sobre ele, decore, faça parte da paisagem. Não some, só deixa de cortar. Ele olhou para suas mãos, iluminadas pelo fogo dançante. Essas mãos haviam segurado o rosto dela em incontáveis beijos. Tinham feito cócegas em seus pés. Tinham erguido as prateleiras da biblioteca juntos. Ela segurando os livros, ele martelando, tinham desenhado juntas as fronteiras daquele país particular que era o amor deles. Agora pareciam estranhas, grandes e inúteis, boiando no colo vazio. O processo de desmontagem era lento e feito de atos minúsculos e heróicos. Na primeira semana ele não conseguira nem entrar no quarto de hóspedes, que ela usava como ateliê. Quando finalmente o fez, o cheiro de tinta a óleo e terebentina o derrubou de joelhos. Ele ficou ali, no chão, abraçando um cavalete vazio, soluçando até não ter mais ar. Se depois, ele conseguiu recolher os pincéis, lavá-los meticulosamente e guardá-los numa caixa. Não teve coragem de jogar nada fora. Apenas desativou o território. Transformou o ateliê num depósito de saudade. A província do manjericão preguiçoso foi a próxima a cair. A planta morreu, é claro. Ele, distraído em seu luto, negligenciou-a. Quando percebeu, estava seca, com folhas marrons e quebradiças. Arrancá-la do vaso foi um ato de violência contra si mesmo. Sentiu cada raiz se soltar da terra como um fio de memória sendo arrancado. Jogou-a no lixo e ficou um tempão lavando as mãos, esfregando a terra marrom que insistia em ficar sob suas unhas. Aos poucos ele começou a remapear a casa, não para apagá-la, mas para sobreviver nela. Mudou o sofá de lugar, quebrando a geografia sagrada do mar de lã. A primeira noite na nova disposição foi estranha. Ele se sentiu um intruso. Mas na segunda, percebeu que a vista para a janela era melhor. Comprou uma cafeteira nova, automática. O café de alerta vermelho perdeu seu significado e virou apenas café. Amargo sim, mas só café. O maior desafio foram os sons. Ele tinha se esquecido de como a casa soava sem ela. O rangido específico do terceiro degrau da escada. O barulho da água correndo pelos canos quando alguém usava o banheiro. O tilintar aleatório dos talheres enquanto se arrumava a louça. A casa, que antes conversava, agora só emitia ruídos solitários e mecânicos. Ele começou a deixar o rádio ligado em uma estação de jazz suave, apenas para preencher a frequência que ela ocupava. Era uma muleta, mas permitia que ele respirasse sem engolir o silêncio. É muito longo, ele pensou, exausto. O caminho de volta para mim mesmo. A voz pareceu sorrir, com uma pitada de pena e compreensão. Não há caminho de volta. O você mesmo que saiu dessa história não existe mais. Você foi queimado e refeito no fogo dela. O que sobra é um novo homem que carrega as cicatrizes como brasas mortas. Aprende a caminhar com o peso. Lucas respirou fundo. O ar ainda era gelado, mas já não parecia cortar seus pulmões. A chama não se apaga menos, a voz concluiu, quase num sussurro final. Ela só muda de forma de amor. Vira memória. De memória vira sabedoria. Um dia, quem sabe, volta a ser luz, e não calor. O fogo na lareira começava a minguar. As chamas altas cedendo lugar a uma cama de brasas incandescentes que pulsavam como um coração lento. A luz recuava,
e a escuridão ao seu redor ficava mais densa, mais pessoal, menos assustadora. Já não era a escuridão da casa vazia, era a escuridão do seu quarto, da sua noite. Ele se levantou, os ossos rangendo em protesto, após horas de imobilidade. O vazio ao lado no sofá ainda era palpável, mas agora ele conseguia nomeá-lo. Não era mais apenas a ausência de Clara. Era um espaço devastado, sim, arrasado pela perda, mas que pela primeira vez ele reconhecia como pertencente a ele. Um território a ser reconstruído, não como um reino de dois, mas como o refúgio de um só. Encheu o copo uma última vez. Não para afogar a voz ou a dor, mas em um estranho silencioso brinde, um brinde às ruínas. Um brinde ao astronauta que sobreviveu à despressurização do seu universo e agora, com os pés em solo estranho, precisava aprender a respirar um ar novo. Até amanhã então, ele pensou. Dirigiu o pensamento à voz, ao silêncio, ao fantasma no suco do sofá, a Clara em todos os lugares onde ela ainda habitava. Desta vez a voz interna não respondeu. Seu trabalho por aquela noite estava feito. Ele apagou a lâmpada de mesa e subiu as escadas. O terceiro degrau rangiu. Um som só seu agora. No corredor, parou diante da porta do quarto que fora ateliê. Não entrou. Apenas tocou a maçaneta fria sob seus dedos e seguiu para o seu quarto. Deixou as brasas morrerem sozinhas na lareira, pintando o mundo de cinzas e ouro. Até o amanhecer, o universo deles tinha desabado num cataclisma silencioso. Mas o astronauta, por fim, com o coração ainda em frangalhos, mas os olhos secos, tinha os pés firmes no chão de sua própria casa, prontos para no dia seguinte começar a catalogar os cacos e, quem sabe um a um, aprender a ver neles não a lembrança do vaso quebrado, mas o reflexo tênue de uma nova luz. O primeiro passo do resto da vida é sempre dado na mais absoluta solidão. O segundo talvez já seja em busca de uma nova música. Se gostou, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Muito obrigado.